Oi, gente, tudo bem com vocês? Mas e quando eu passo por aqueles perrengues no intercâmbio, o que eu faço? Calma, senta, respira que depois você só vai rir. No vídeo de hoje, eu, o desastre em pessoa, vou contar pra vocês os meus principais perrengues na época do meu intercâmbio. Falando do inglês, do idioma, eu até que não me lembro de nenhum mico, assim, horrível que eu tenha pagado. Era só aquela típica história de quando a pessoa vinha falar com você e você ficava lá sem entender nada. Eu lembro de um cliente que trabalhou aonde eu trabalhei quando ele tinha a minha idade, assim, 20 anos atrás. E ele começou a me contar tudo o que aconteceu de 20 anos atrás até aquele dia. E ele contava e contava, e quanto mais uou eu falava sem entender porra nenhuma, mais ele continuava falando super empolgado. E eu ficava lá. E a minha amiga tava atrás de mim percebendo que eu não tava entendendo nada e ela só fazia rir, só fazia rir. Esses eram os principais casos do cliente vir falar um monte de coisa pra você e você falou nice, se ele estivesse te xingando ia ficar nice mesmo e por aí ia. Ah, e já que eu entrei nessa história de cliente, gente, vocês não têm ideia do que é trabalhar numa estação de esqui. A galera desajeitada, eu acho que vai toda pra lá em um dia só. Os primeiros que eu me lembro foram um grupo de indianos, eles deviam ter entre 18 e 20 anos. Eu trabalhava lá como lift operator, que sabe aquelas cadeiras que sobem e descem levando o pessoal pra cima da montanha? Eu ajudava o pessoal ou a sentar ou a sair da cadeira. Nessa que eu tava nesse dia, o limite era de 2 pessoas sentadas. E aí eu comecei a avistar 4 indianos vindo na minha direção super desajeitados. Aí você já imagina, né? E eles vinham um empurrando o outro, empurra-purra, sem conseguir ficar direito em cima do esqui. Aí eu já pensei, vai dar merda. Lá na frente, quando eles passaram da faixa de fazer a fila, eu já comecei a gritar, ei, só 2! Ei, só 2! E eles, ó, não sabia se eles não falavam inglês, não sabia se eles estavam me ignorando. E aí eu comecei a gritar desesperadamente, só 2, só 2. No final das contas, os 4 entraram na rota da cadeira. E foi o tempo de eu ir correndo em câmera lenta, assim, sabe aquela cena? pra ir parar o lift inteiro. E, gente, não deu tempo. Os 4 caíram, foi cada um pra um lado e um deles simplesmente achou que eu, 1,60 m, ia segurar. O cara tinha, sei lá, 1,90 m e se jogou em cima de mim. E aí ele saiu puxando meu casaco, puxando meu cabelo, puxando meu braço, tudo, e caiu. E aí que eu consegui parar o lift e virei pra ele super bravo e falei, poxa vida, eu tô avisando pra vocês desde longe que só podia 2, por que vocês entraram? Resultado, eles não falavam inglês. Só sei que, me desculpe, quem tem parente indiano, quem é indiano, mas nossa, eu fiquei com uma raiva depois disso. Ah, e já que a gente tá nessa de falar de outros povos, eu vou falar dos asiáticos. Toda vez que chegava um grupo de asiáticos, a gente se comunicava ali entre si, asiáticos chegando. Porque eu não sei se é o problema realmente do pessoal ou da galera que ia lá. Porque, meu Deus, chegava asiático, eles eram todos mais desengonçados que eu. Não, mais desengonçados que eu não, mas eles eram ali, brothers. Um perrengue com os asiáticos que me marcou muito foi no snowplay. Snowplay é tipo esquibunda, assim, que as crianças sobem e descem na neve. Só que lá tem o mesmo esquema da cadeira. Você senta, sobe até lá em cima e desce pra descer de esquibunda. Aí tá, chegou uma mãe asiática com seu filho. O meu dever era ajudar as pessoas a descerem. E no que chega essa mãe, eu, senhora, vamos descendo, senhora, vamos descendo. Gente, a mulher agarrou com todas as forças dela na cadeira e começou a gritar, não, 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 não. Aí eu parei o lift, porque sempre tem que parar, e fui tentar entender o que estava acontecendo. E aí eu fui, senhora, a senhora tem que descer, porque é contra a lei a pessoa subir e voltar na cadeira. Uma vez que ela sobe, ela tem que descer por lá, porque eu acho que é um negócio de física pra lá, que os dois lados não pode ter peso. Ela não falava inglês, ela sabia falar no e ela grudou com super bonder na cadeira. Eis que o meu chefe liga lá de baixo, Amanda, o que tá acontecendo? E eu fui explicar que tinha uma senhora que não queria descer com o filho dela, e aí ele, não, faz essa mulher descer. E eu, senhora, mas é tranquilo, desce, não tem problema. E eu sei lá se ela tava me entendendo. No final das contas, ela disse que não ia descer, aí eu falei, olha, ela não vai descer. Aí ele, faz ela descer e não deixa ela subir de novo. Chegando lá embaixo, não é que a mulher queria subir de novo? Só Deus pra entender. Ah, vou contar de mexicano também. Teve uma vez que chegou um lá e ele não falava nada de inglês. Eu era a única brasileira que tava lá no dia. Então todo mundo acha que português e espanhol é a mesma coisa e mandaram eu falar com o homem.
Aí foi eu lá, com todo o meu conhecimento de músicas de RBD, falar com o homem. Eu descobri que eu admiro demais quem fala mais de 2 línguas. Porque é impossível. Eu falava português com ele e ele me respondia em espanhol e eu tentava entender inglês. Na hora que eu ia responder pra ele sair em inglês, eu estava pensando em português. Deu pra entender? Não, né? Pois é, nem eu tava me entendendo. O meu amigo americano que tava do lado começou a rir e ria, porque eu virava pra ele e falava, não consigo. E o homem lá tentando, falando, e eu... Não dá, tio. Eu tô falando assim, só que essas coisas com os clientes divertiam a gente tanto que a gente chegava em casa, os 6 brasileiros, e a gente ia contar que história que tinha acontecido no dia, porque era uma mais cabeluda que a outra. Vou contar dos micos. Quer pagar mico? Cola em mim que você brilha. Primeiro e provavelmente o maior da minha vida, da galáxia, do universo, do planeta Terra. Gente, vocês não estão entendendo. Imagina aí na sua cabeça. Natal, um Papai Noel fofíssimo andando de esqui pelo lugar, jogando doces. Uma criança de 19 anos trabalhando lá na neve. Eis que o Papai Noel, do outro lado da cadeira, decide acenar e falar com essa criança, que no caso era eu. Só que tinha um detalhe, tinha uma cadeira lá de 30 quilos passando e subindo a montanha e descendo na maior velocidade. Só que eu esqueci, gente, que tinha aquela cadeira. Eis que a anta do Papai Noel também decide jogar doces pra mim. E eis que eu esqueço que tinha uma cadeira lá. Imagina a cena. Estação de esqui cheia, uma fila gigante, o Snow Patrol, que são os enfermeiros, as pessoas que resgatam caso haja acidente, do lado, pessoas trabalhando ali, e a criança decide correr em direção aos doces. Só que eu não consegui alcançar os doces. Por quê? Porque eu fui atropelada por uma cadeira. Gente, a cadeira me pegou com tudo. Pai, eu caí no chão, na neve. E o doce caiu. Aí o Papai Noel começa, meu Deus, você tá bem? Aí todo mundo, meu Deus, você tá bem? Gente, sério, no mínimo umas 200 pessoas viram essa cena. Aí você tá aí pensando, nossa, Amanda, pelo menos depois dessa primeira vez de atropelamento de cadeira, você ficou esperta, nunca mais entrou na frente, né? Não, eu só entrei na frente mais 3 vezes. Eu era craque, tá trabalhando lá, o meu suor, e esqueci que tinha cadeira, e aí... cair em cima de mim. O último episódio, que por sinal meu joelho sofre as consequências até hoje, foi que eu estava lá arrumando a rampa de neve de uma das cadeiras. E a cadeira também pesava 30 quilos. Só que eu não sei da onde a cadeira surgiu, que ela me bateu de novo. Eu só sei que o meu corpo foi para um lado e o meu joelho foi pro outro. Eu caí parecendo um bife espatifado no chão e disparei a gritar o meu amigo brasileiro que estava mais ou menos próximo. E eu gritava, e eu não sentia minha perna. E eu achava, é agora que eu vou ter que voltar pro Brasil com fratura exposta. E gritava, meu amigo, gritava. Gente, e o meu amigo, nada de ouvir. E eu comecei a gritar os clientes pra eles gritarem o Gabriel. Daí que Deus teve que praticamente empurrar o Gabriel. E o Gabriel veio saber o que estava acontecendo. Ele me contou que só viu um corpo ali jogado no chão e desesperou, tadinho, coitado, desesperou mesmo. Ainda no assunto queda, se você nunca andou na neve, gente, não ande. Eu vou contar pra vocês que eu tive um problema sério em fazer isso. Porque tem a neve fofinha, que é a bonitinha que aparece em filme, e tem a neve gelo, horrorosa, assassina, que faz você cair. E nessa neve, ai meu Deus, mas eu caí. Eu caí em todo lugar, no meio da rua, na escada, eu só caía. Aí, claro que eu não posso deixar de falar do meu aniversário de 20 anos, que eu fui ilegalmente em uma boate em San Diego. E eis que o que acontece? Eu caio. Só que não foi um tombo bobo. Eu tava dançando e eu espanquei e descobri que eu tinha um cox. No dia seguinte, a gente foi turistar e quase que eu andei com um saco de gelo amarrado na minha cintura. Que o cox que doía. Ah, e ainda nessa vibe acidente, eu não posso deixar de contar do dia que eu atropelei uma criança. Sim, gente, eu juro que eu não sou mal, mas eu atropelei uma criança. Estava eu lá esquiando depois de umas 5 vezes, me achando a profissional. E começo eu a descer a montanha, fazendo curvas radicais. E de novo, Deus coloca obstáculos no meu caminho. E esse obstáculo era uma criança japa. Só sei que por nada no mundo eu consegui desviar da criança. Eu bati nela e segurei ela assim no alto pra não rolar em cima dela. E, gente, eu não sabia aonde enfiar a cara. Eu só fazia pedir desculpa, pedir desculpa, pedir desculpa, pedir desculpa, pedir desculpa. Eu sempre esquiava com meu amigo americano, o Dale. Depois disso, ele nunca mais quis esquiar comigo naquela pista. Será por quê, né? Ah, agora eu vou parar de bobeira um pouquinho e vou contar dos perrengues sérios que eu passei, porque também aconteceram. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar por aí que o preconceito nos Estados Unidos é bem maior do que o daqui. Não preconceito com a gente de fora, pelo menos eu não sofri isso, mas o deles com eles mesmos. Eles achavam que se uma pessoa olhasse pra você, ela tava te julgando, tava pensando coisa ruim de você. E não é bem assim, né, gente?
Esse dia foi um dos meus primeiros nos Estados Unidos. E a gente foi tipo num lugar que era meio que um INSS, só que você também fazia documentos lá. Eu tava lá na fila achando tudo um máximo, super legal. Poxa, eu nunca entrei no departamento do governo americano, super chique, tava reparando em todos os detalhes. E eu tava na fila e tava olhando assim pros lados e não olhei pra ninguém específico. Eis que tinha um senhor assim meio que sentado do meu lado e ele virou pra mim e falou assim: "Menina, olha pra frente, para de olhar pra mim, fica na sua". E eu entendi, mas não entendi tanto que ele tinha falado e falei que a minha amiga que tava na minha frente, ela virou pra mim e falou: "Amanda, vira pra frente". E aí eu virei na hora, porque eu vi que o que ele tinha falado pra mim não era nada legal. E isso aconteceu outra vez com a minha amiga na rodoviária de Las Vegas. Ela tava olhando pra trás porque eu tava no banheiro e ela queria ver quando eu chegasse. E um cara achou que ela tava olhando pra ele. E ele virou e falou a mesma coisa pra ela: "Olha pra frente, para de olhar pra mim". E ela: "Mas eu não tô olhando pra você". As pessoas lá são muito cismadas. Teve outra que eu passei sozinha, que foi um pouquinho mais sério. Eu vou contar pra vocês. Eu tava em Santa Bárbara, que é a cidade da Marcela, visitando ela. E eu ia pra minha cidade de ônibus, só que antes a gente ia fazer uma parada em Los Angeles. Vou acrescentar 3 detalhes antes de eu acabar a história. Eu tava sem dinheiro, 100%, eu acho que eu tinha 25 cents, porque eu só viajava com aquela quantia que eu queria gastar. Então meu dinheiro tava em casa e eu levei um tanto pra gastar durante a viagem. O segundo é que meu cartão de crédito daqui do Brasil tava bloqueado, sei lá por quê. E o terceiro é que, como a minha mãe sempre diz, eu adoro fazer uma economia à base de porcaria. E como tava faltando pouco pra eu voltar pro Brasil, eu não quis colocar a internet no meu celular. Então eu tava dependente dos lugares com Wi-Fi. Ah, e tem outro porém também. Nos Estados Unidos, quando você fica sem crédito, você não pode nem receber nem fazer chamada a cobrar. Na minha cabeça ia dar tudo certo. O ônibus que saía de Santa Bárbara parava em Los Angeles, ele parava em outra cidade próxima da minha. Eu combinei com o Dale, que eu já falei dele antes, de quando ele saísse do trabalho, porque ele trabalhava à noite, ele passasse nessa cidade que era caminho e me buscasse. Só que quando eu saí da casa da Marcela, achando que no terminal rodoviário teria internet, não tinha. Aí eu já comecei a ficar preocupada. Meu Deus, como eu vou avisar o Dale que eu tô saindo de lá? Terminou que eu me tranquilizei e falei: ah não, quando eu chegar em Los Angeles eu aviso direitinho. Só que chegando em Los Angeles, a gente tinha que trocar de ônibus super rápido. E aí eu desci e fui ficando pra trás da fila, deixando o pessoal entrar pra eu conseguir mandar mensagem pra ele. A minha mensagem não enviava, e a que eu recebi dele foi ele me mandando a foto de um lugar super nada a ver, e não era lá que ele tinha que me pegar. A cidade era super esquisita, e aí eu já comecei a pensar: nossa, ele vai ficar parado nesse lugar super estranho esperando, e não é lá. Comecei a me preocupar com ele também. Eu consegui enviar um no pra ele saber que pelo menos não era lá que ele tinha que me pegar, e graças a Deus esse foi. Outro ponto chato dos Estados Unidos também. Lá, os ônibus de viagem, você não compra assento marcado igual você compra aqui. Entrou, sentou, pronto, acabou. E eu entrei no ônibus já preocupada, porque eu tava sem telefone, sem dinheiro, como que eu ia fazer? Gente, no que eu entrei no ônibus, ó, eu vou fazer vocês imaginarem de novo. Sabe aquele estereótipo que os filmes americanos pregam? De gente de abarreta, correntona, umas roupas largonas. Então, era só essa galera que tinha dentro do ônibus. E todos eles sentaram nas cadeiras do corredor e colocaram uma bolsa na janela, pra ninguém poder sentar do lado. Aí eu já fiquei assim e fui andando até o final do ônibus, até ter alguém com a cara mais agradável pra eu sentar do lado. Eis que de novo aparece um japa na minha vida, eu vou e sento do lado do japa. No que eu sento, tiro meu celular da bolsa pra tentar pegar algum Wi-Fi do além, um cara que tava assim na minha diagonal, que eu não tinha visto, um cara gigantão, com umas correntes assim, uma barreta, óculos escuros, isso que era 10 horas da noite, vira pra mim e fala: ei, me dá esse celular, ele é meu. Aí eu, lenta como sempre, viro e pergunto: what? Eu não sei porque eu sempre perguntava esse bendito desse what. E claro que o cara falou de novo: me dá esse celular, que esse celular é meu. E nossa, mas eu arrumei uma tremedeira, uma vontade de chorar, virei pra frente, guardei meu celular e fiquei calada. E comecei a rezar pra dar tudo certo. Depois de uns 5 minutos que eu me acalmei e comecei a pensar nas estratégias de fugir daquele ônibus assim que ele parasse, eu decido comer aquela balinha Skittles que você pega uma por uma e fica comendo, sabe? Gente, o japa arrumou uma gritaria do meu lado: no it, no it, no it. E eu fiquei: que? E ele: stop, stop, para. Aí eu: não vou ficar nesse lugar. Eu vou procurar alguém melhor e sentar do lado. Aí que tinha um cara de terno, eu falei: tá, vou sentar do lado desse.
Eu sentei e aí comecei a chorar, pensando no que eu poderia fazer caso daí eu desistisse de me achar e fosse pra nossa cidade. Só sei que de Los Angeles pra onde eu ia eram 45 minutos e foram os 45 minutos mais longos da minha vida. Quando eu desci do ônibus, graças a Deus e graças ao mundo, o Dale tava me esperando lá, ele achou onde eu tava e eu saí correndo, abracei ele e comecei a chorar de novo, contando tudo o que tinha acontecido. Moral da história, gente, não pegue ônibus nos Estados Unidos à noite, falando muito sério mesmo. E no mais, era aqueles perrengues que todo mundo passa, de se perder na cidade que tá conhecendo, de ter que pagar super caro em um táxi porque não sabe pra onde tá indo. E claro, as caronas que eu tinha que pegar todos os dias pra ir pro trabalho. Eu já contei sobre isso em um outro vídeo. Normalmente era até tranquilo, porque ou a gente pegava de grupo ou pegava com alguém que já conhecia. E aí, gente, o que vocês acharam dos meus perrengues? Eu sou muito azarada, sou muito desastrada ou todo mundo passa por isso? Me contem aqui embaixo os perrengues que vocês já passaram, não só em viagens, como nos dias mesmo. Porque no final termina sendo muito engraçado, né? Se eu não esquecesse, não era eu, né? Não se esquece de se inscrever no canal, comentar, compartilhar com suas amigas e ajudar a gente a crescer, porque aqui tudo é feito com muito amor, tá? Beijo!